Atenção, você concurseiro, você mesmo! Aqui você encontra dicas, videoaulas e muito conteúdo para concursos. Vídeos diários de segunda a sexta. Deixe seu like. Se você não der like, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo e não vai recomendar os próximos. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos, força e garra! E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio aqui do Rico Domingues e eu estou aqui para dar uma dica para o concurso da CONCAP, agora, edição de 2020, eu queria falar uma coisinha rapidinho sobre predicação verbal, que é uma coisa muito importante. Então veja bem, a predicação verbal é você classificar o verbo em verbos transitivos, verbos intransitivos ou verbo de ligação. Então vamos começar aqui pelo quadro, olha só. A predicação verbal quer dizer, temos os verbos transitivos, verbos intransitivos e verbo de ligação. Verbo transitivo é aquele verbo incompleto, é aquele verbo que precisa ser explicado. Por exemplo, eu vendi a loja. Se eu digo para vocês, gente, eu vendi. Alguém vai perguntar, tá, professor? Você vendeu o quê? Ah, eu vendi a loja, porque quem vende, vende alguma coisa. Então, é um transitivo porque ele vai precisar obrigatoriamente ou do objeto direto ou do objeto indireto, ou dos dois. Por exemplo, se eu digo assim, a aluna ofereceu flores ao professor. Se eu digo assim, a aluna ofereceu, está completo? Claro que não, porque quem oferece alguma coisa a alguém. Ofereci o quê? Flores a quem? Ao professor, ok? E o verbo intransitivo é um verbo completo. Isso quer dizer que ele nunca precisará do objeto direto ou do indireto. Ele pode aparecer só o verbo ou ele pode aparecer junto com o adjunto adverbial ou um predicativo do sujeito. Então vamos por parte. Se o verbo é transitivo, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto indireto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que não precisa de preposição. Então, sempre depois do verbo, tu faz a pergunta o que ou quem, por exemplo. Olha só, compraram frutas. Quem comprou frutas? Eles. Não está escrito eles, o sujeito é indeterminado. Do verbo até o final, tudo é predicado. O predicado só existe quando se tem verbo. Compraram. Quem compra, compra alguma coisa. Eles compraram o quê? O verbo, então, é transitivo direto. E a resposta da pergunta é o objeto indireto. Então, verbo transitivo direto, VTD, ele precisa ser explicado sem preposição. Já o VTI é aquele verbo que tem preposição. Se ele tem preposição, a, de, com, para, por, em, sob, sobre e assim por diante. Então, sempre as perguntas vão ser preposição com que ou quem. Então, vai ser assim, a que, a quem, de quem, com quem, para quem, por quê, em quem. A que, de quem, com que, para quê, por quê, em quem. Pergunta com preposição, resposta com preposição. Só não terá preposição se aparecer o pronome oblíquo lhe, que é a ele ou lhes a eles, Então, olha só, preciso de você. Quem precisa de você? Eu. Não está escrito, mas está subentendido, sujeito oculto. Do verbo até o final, predicado. Olha ali, eu preciso. Quem precisa? Precisa de alguma coisa. De quê? De você. É um verbo transitivo indireto e precisa do objeto indireto. E tem o VTDI. O que é o VTDI? É a união dos dois. Ele não tem preposição e a outra parte tem. Então, sempre a pergunta é o que, a quem, ou quem e a que. Não interessa a ordem, mas uma parte tem preposição e outra não. Olha ali, expliquei a obra aos alunos. Quem explicou a obra aos alunos? Eu.
sujeito oculto. Agora ali, ó. Quem explica alguma coisa a alguém. Então, expliquei o quê? A obra. A quem? Aos alunos, ó. A parte que não tem preposição é direta. E a parte com preposição é indireta. É o V, T, D, I. Então, nós já temos os verbos transitivos. Os transitivos diretos, os indiretos e os diretos e indiretos. E o intransitivo ele é completo. Ele não precisa de nada, olha só. Eles chegaram. Quem chegou? Eles, sujeito simples. Quem chega, chega. Acabou a frase, não precisa de nada. Mas eu posso fazer a pergunta, ó. Onde? A pergunta quando? A pergunta como? Então, olha só, o onde dá a ideia de lugar, o quando dá a ideia de tempo e como modo, que são os adjuntos adverbiais ou predicativo do sujeito. Então, por exemplo, se eu digo assim, eles chegaram felizes. Por exemplo, quem chegou feliz? Quem chegou feliz? Eles, sujeito simples. Tudo é predicado a partir do verbo. Chegaram. Quem chega, chega. Feliz é um adjetivo, não é? O feliz está no predicado. Predicativo. Então, quem é que está feliz? Eles. Predicativo do sujeito. O que é importante é que o verbo intransitivo ele nunca terá objetos diretos ou indiretos, tá? E o nosso último aqui é o verbo de ligação. Os verbos de ligação, eles transmitem, né, o estado, que ele está junto de um adjetivo, que é o predicativo do sujeito. Os verbos de ligação mais importantes é o fez parte, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar, continuar, tornar e encontrar. Qualquer um deles, só que junto deles tem que ter o predicativo do sujeito. Se eu digo assim, eles estão felizes. O estão é um verbo de ligação, porque felizes é um adjetivo. Então vem aqui para a tela agora, olha só. O que é importante salientar é o seguinte, nós temos na oração os termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, e os termos integrantes, que nós estamos trabalhando aqui, os objetos principalmente. Então, os integrantes são os objetos, o complemento nominal, o agente da passiva e o predicativo do sujeito. A acessória que eu posso tirar que não vai fazer falta, que são os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e o aposto. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente os verbos transitivos sem preposições. O verbo transitivo indireto tem preposição, preposição. Sua atitude implicou sua expulsão no colégio. Sua atitude implicou o quê? O implicar é implicar a algo e não implicar em algo. É erro de regência. Então, o que implicou? Sua atitude. Sujeito implicou o quê? Sua expulsão. Não tem preposição. VTD, objeto direto. Necessitam de toda ajuda possível. Necessitam de quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessitam de quê? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Assistimos ao filme americano. Assistimos a quê? Ao filme. Porque quem assiste, assiste a alguma coisa, ok? E ainda temos, que chamar a atenção para os intransitivos de ligação e fecharemos essa nossa dica de hoje. Então, assim, intransitivo não precisa de nada. Olha aqui, os aviões retornaram em segurança. Eu posso colocar assim, os aviões retornaram, porque quem retorna, retorna, acabou. Retornaram em segurança. Retornaram como? Em segurança, que é o adjunto adverbial de modo. Olha só, choveu em Londres. O que chove? Chove. Então veja bem, choveu é
um verbo que transmite o fenômeno da natureza. Então, em Londres é um adjunto adverbial de lugar. E os verbos de ligação que está aqui, o fez parte, né? Então, cuidado, né? Ele tem que estar no lado de um adjetivo. Então, tá aqui, ó. A cidade parece vazia. O que está vazia? A cidade. Perceba, o parece é um verbo de ligação, seguido do seu adjetivo, a qual qualifica ou dá um estado ao sujeito. Beleza? Então, a nossa dica de hoje era em cima da predicação verbal. E não esqueça, verbo transitivo direto não tem preposição e precisa ser explicado. Verbo transitivo indireto precisa de preposição e precisa ser explicado. E o verbo transitivo direto e indireto precisa dos dois, tá? Verbo intransitivo é completo, se precisar alguma coisa é o adjunto adverbial ou um predicativo do sujeito, nunca objeto direto ou indireto. E os verbos de ligação, fez parte, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar, continuar, tornar, encontrar, que tem que ter ao lado o seu adjetivo. Beleza, galera? Até a nossa próxima dica. Valeu!